Deepin Bird. Trabalho realizado pelas alunas Marina Alonso Dias da Costa e Silvana Souza Cigali para a disciplina de Controle e Automação 1, ministrada pelo professor doutor Renato Dutra Pereira Filho, do curso de Engenharia Química da Universidade Federal do Rio Grande. O principal objetivo deste trabalho é de apresentar a implementação e teste de um sistema de medição de oscilações, baseado em sensor do tipo Reed Switch, adquirindo os dados com o uso da plataforma microcontrolada Arduino. O Deepin Bird, ou popularmente conhecido como Drinking Bird, surgiu em meados de 1910 na China. Porém, o conceito para este pássaro surgiu há muito mais tempo, quando utilizaram uma patente para um motor de calor circular que utilizava o mesmo princípio para fazer uma rotação da roda. Foi patenteado como brinquedo em 1946 para os Estados Unidos. Porém, ele não serve apenas como brinquedo, e sim como uma ferramenta de estudo e aprendizagem, pois funciona como uma máquina térmica, é um aparato de demonstração de equilíbrio líquido-vapor e de evaporação. Funcionamento. O pássaro consiste de 2 bulbos de vidro esféricos conectados por um tubo de vidro que entra no interior do bulbo inferior. O bulbo inferior, corpo do pássaro, é preenchido com um líquido altamente volátil. Normalmente, utiliza-se de clorometano. Não há presença de ar no interior do pássaro, apenas o líquido que está em equilíbrio térmico com o vapor. O bulbo superior, cabeça do pássaro, é coberto com um tecido poroso, incluindo o longo bico. O pássaro pode oscilar em torno de uma barra metálica horizontal, presa à metade do tubo que liga os 2 bulbos. O bico do pássaro é molhado. Se o ar ao redor da cabeça do pássaro não estiver 100% saturado com líquido, ocorre uma evaporação espontânea. O líquido evapora lentamente. O calor latente para a evaporação será retirado da cabeça do pássaro, fazendo com que o gás no interior do bulbo superior resfrie e condense. A queda de temperatura reduz a pressão de vapor do líquido volátil no bulbo superior em relação ao bulbo inferior, fazendo com que o líquido suba pelo tubo. À medida que o líquido sobe para o bulbo superior, o centro de massa do sistema aumenta, até que a inclinação do pássaro esteja completamente para a frente. Quando a estrutura está completamente inclinada para a frente, a parte inferior do tubo consegue alcançar o vapor contido no bulbo inferior, borbulhando o tubo, permitindo então que o líquido do bulbo superior flua de volta para o bulbo inferior. Como um pêndulo, o pássaro balança para frente e para trás antes que o ciclo comece novamente. Sensor Reed Switch. Os Reed Switches, ou interruptores de lâminas, consistem em dispositivos formados por um bulbo de vidro, no interior do qual existem lâminas flexíveis feitas de materiais que podem sofrer a ação de campos magnéticos. O bulbo de vidro é cheio com gás inerte de modo a evitar a ação corrosiva do ar sobre as lâminas, que afetaria o contato elétrico em pouco tempo. Para detectar a aproximação de um objeto ou mesmo um movimento, basta usar um Reed Switch e um ímã. A distância em que ocorre o disparo depende tanto da força do ímã como da sensibilidade do Reed Switch. Podemos usar esta configuração para detectar a passagem de um robô por um determinado local, ou ainda para fazer o seu acionamento com uma chave secreta. Materiais e métodos. Os materiais utilizados para este experimento foram Deepin Bird, copo de 150 ml, álcool, suporte, ímã, placa de Arduino, sensor Reed Switch, Arduino 1.6.4, Toolbox Arduino V3.ino, cabo USB, Scilab, XCOS, computador, termohigrômetro digital. Métodos. Primeiramente, ligou-se o sensor Reed Switch na placa de Arduino. Foi colocado na parte inferior do Deepin Bird um ímã e à sua frente, de modo que quando estiver em um ângulo de 90 graus consiga alcançar, um copo de 150 ml contendo álcool para realizarmos o estudo da frequência em que o mesmo bico copo. Utilizando um termohigrômetro digital, foi possível adquirir a temperatura e umidade em que o experimento foi realizado. Utilizando o programa Arduino 1.6.4 e a ferramenta Toolbox Arduino V3.ino, que permite a comunicação com o programa Scilab, mais precisamente com os blocos do XCOS, implementou-se um código capaz de ler quando o pássaro passasse pelo sensor e sua posição. Construiu-se um diagrama de blocos no XCOS que opera juntamente com o programa no Arduino, coletando os dados e transferindo-os para o programa Scilab.
Carregou-se o código para a placa de Arduino e molhou-se o bico do pássaro, no copo contendo álcool. Neste instante, executou-se o programa no Arduino 1.6.4. Os dados foram sendo lidos e armazenados no programa Scilab e foi-se gerando um gráfico em tempo real das leituras realizadas obtidas pelo código implementado no Arduino 1.6.4. Após a coleta desses dados, utilizando um código no programa Scilab, foi possível construir um gráfico de tempo versus frequência, em função dos dados obtidos através do sistema de medição Arduino XCOS. Quando em funcionamento, o Drinking Bird funciona dessa maneira. Ele bica o copo e então o processo termodinâmico se dá início. Percebe-se que ele não bica o copo sempre e também não segue um padrão de movimento. Resultados e discussões. Os dados foram coletados e armazenados a partir da construção de um diagrama de blocos no XCOS. Quando o sinal lido pelo programa é igual a 0, significa que o ímã esteve muito perto do sensor read switch. Por consequência, quando o sinal lido atinge seu valor máximo, o ímã se encontrou na posição mais afastada do sensor, ou seja, atingiu o ângulo de 90 graus com a horizontal e iniciou um novo ciclo de movimento. Enquanto os dados estavam sendo lidos e coletados, os mesmos estavam sendo plotados em tempo real em um gráfico que relacionava tempo versus posição. Os dados foram coletados por 10 minutos e, ao fim do processo, obteve-se este gráfico, que ainda não é o que deseja-se obter. Após a coleta e interpretação dos dados, foi possível, com o auxílio do código de contagem de descidas mostrado, converter os dados de tempo versus posição para tempo versus frequência. O código foi escrito e executado com o auxílio da ferramenta Scilab. E então, chegou-se ao gráfico que relaciona tempo com a frequência. O gráfico demonstra claramente o movimento oscilatório que o Drinking Bird executa. Nota-se claramente que não existe um padrão de movimento, por motivos que serão explicados a seguir. O pássaro executa o que chama-se movimento caótico. Sistemas caóticos apresentam resultados que são causados pela ação e iteração de elementos de forma aleatória, e mesmo que o número de fatores influenciando um determinado resultado seja pequeno, ainda assim a ocorrência do resultado pode ser instável, desde que o sistema seja não linear. Trata-se o movimento oscilatório como resultado da variação da taxa de evaporação do álcool na cabeça do pássaro. Essa variação na taxa se dá principalmente pela inconstância da umidade relativa do ar. Fica a pergunta: se a umidade do ar fosse constante, a taxa de evaporação também seria? Talvez não, pois a evaporação é um processo espontâneo, uma vez que o ar do laboratório não estava 100% saturado com o líquido. Como o líquido utilizado foi o álcool, seria impossível saturar o ar com o líquido, sem um equipamento adequado. Se o ar estivesse 100% saturado com o líquido, o pássaro não se moveria, uma vez que a evaporação não ocorreria. Existem estudos que visam chegar a respostas sobre o comportamento do pássaro em ambientes com temperatura e umidade controlados. Logo, a resposta para a questão ainda não pode ser dada. Conclusões. Conclui-se que o movimento oscilatório do pássaro é resultado da taxa de evaporação não constante do álcool presente na cabeça do pássaro, que, por sua vez, é consequência da inconstância da umidade do ar no ambiente e das correntes de ar que cruzavam a sala do laboratório no momento da coleta de dados. Referências bibliográficas. Essas foram as referências utilizadas para que o trabalho pudesse ser realizado. Obrigada.